Ó, gente, a gente está com um probleminha aqui na imagem, mas eu vou iniciar assim mesmo, enquanto o Vitor está tentando resolver para a gente, tá? Se eu tiver que parar em algum momento, é porque a gente está tentando resolver isso aí, ok? Só um segundinho. Pronto, gente, agora vai. Peraí, só um minutinho que ele me deu um retorno aqui. Ô, Vitor, pode deixar, então eu vou tentar dar a mesmo, qualquer coisa aqui eu me ajeito, tá bom? Obrigada. Gente, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou além de deixar essas imagens, eu vou também gravar pela câmera, porque aí se a imagem não ficar muito boa para vocês, vocês vão utilizar a imagem que eu vou colocar na câmera também, tá bom? Aí se não vai de um jeito, vai do outro, tá bom? Mas eu queria que vocês se mantivessem conectados, porque é uma forma de, pelo menos através do áudio, né, quem não estiver conseguindo visualizar tão bem, vocês conseguirem interagir, né, e tirar as dúvidas que por acaso venham a surgir, tá bom? Deixa eu só posicionar o. Agora vai, tá bom? Então, olha só, gente, a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito do sistema nervoso autônomo, mas eu só queria primeiro rever com vocês algumas coisas de importante que a gente viu na última aula, tá? Por exemplo, na última aula a gente viu que existiam sinapses, né? Essas sinapses elas poderiam ser excitatórias ou poderiam ser inibitórias. Isso vai depender muito do tipo de neurotransmissor que você libera naquela sinapse. Vai depender muito de qual tipo de receptor que existe naquela sinapse. Então, assim, tem situações, né, que a gente viu que quando você faz uma sinapse excitatória, é porque você está abrindo os canais que a gente chama de canais de cloreto e potássio. E há situações onde quando você quer excitar uma célula, quando você quer gerar uma sinapse excitatória, né, a gente estaria abrindo canais de sódio e potássio, e toda vez que você precisa fazer uma sinapse inibitória, você faz a abertura dos canais de cloreto e potássio. Então, isso vai depender muito do neurotransmissor e do receptor que você vai ter naquela sinapse. Por que isso é importante? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em ansiolítico, os anticonvulsivos de uma forma geral, quando você pensa nos tranquilizantes, eles fazem o que? Eles imitam a ação daquele neurotransmissor que você está liberando ali, né? Então, assim, se você quer inibir determinada área no sistema nervoso central, você se comporta como aquela substância química, né, aquele medicamento, vai se comportar como se fosse um neurotransmissor inibitório, tá? Agindo ali. E quando você quer excitar, você age como um neurotransmissor excitatório ali também, tá bom? Então, isso aqui foi só para a gente rever um pouquinho o que foi falado na última aula, tá bom? Hoje o que a gente vai estudar mesmo, que é importante, é o que a gente chama de sistema nervoso autônomo.
que seria, gente, esse sistema nervoso autônomo? O que a gente viu nas últimas aulas, né? Desde quando eu estou falando do sistema nervoso, eu estou falando para vocês de movimentos realizados pelo sistema nervoso, por exemplo, vamos imaginar a área pré-frontal. A gente viu que a área pré-frontal era a grande responsável pelos nossos movimentos. Desculpa, área frontal, responsável pelos nossos movimentos. Então, o que a gente viu quando a gente falou disso? Eu tentei usar o quadro, gente, mas o quadro não ficou tão bom porque ele estava dando um reflexo. Então, eu tentei fazer numa cartolina mesmo, para vocês acompanharem meu raciocínio. A gente viu que da área frontal, né, saía um neurônio aqui, que ele vinha em direção à medula, ok? E da medula, ele encontrava um outro neurônio e ia em direção ao músculo. Só que esse músculo que a gente estudou até agora, da área frontal, né? Eu quero movimentar a minha perna, eu quero movimentar o meu braço. Na verdade, esse neurônio que a gente estava falando, ele ia para um tipo de músculo que a gente chama de músculo estriado esquelético. Então, o que é o músculo estriado esquelético? É todo aquele músculo que você contrai porque você quer. Ou seja, eu quero levantar o meu braço, eu quero dar um passo à frente, eu quero abrir a minha perna, eu quero fechar a minha perna. Então, tudo isso é voluntário. Então, é todo aquele esquema que a gente estava vendo nas últimas aulas, que o neurônio saía daqui, vinha até a medula e ia até o teu músculo. Isso a gente já estudou. A gente estudou a via motora e a via sensitiva. Só que hoje eu queria chamar a atenção de vocês, não é para o que é voluntário no nosso corpo. Eu queria chamar a atenção de vocês para aquilo que é independente da sua vontade. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, o coração da gente, ele bate. Você consegue controlar seu ritmo cardíaco? Seu coração está acelerado, você consegue virar para ele e falar, olha, trabalha mais devagar agora? Não tem como, né? Você, por exemplo, seu pulmão, ele tem a capacidade de fazer um processo que a gente chama de broncodilatação. Você consegue virar para o seu pulmão e falar, olha, bronquíolos, fechem aí, por favor? Não tem como, é uma coisa involuntária. Você não tem como virar, por exemplo, o seu intestino e estimular o intestino para ele funcionar mais rápido. Você voluntariamente não consegue fazer isso, tá? Ou seja, os nossos órgãos, eles são controlados pelo sistema nervoso da gente. Só que não é você que controla essas estruturas. É uma parte específica do sistema nervoso, tá? E essa parte do sistema nervoso que está fazendo esse controle dos nossos órgãos, nós chamamos de sistema nervoso autônomo. Tudo bem? Então, o que a gente vai estudar hoje é o quê? Aqueles neurônios que saem lá do sistema nervoso e eles vão em direção aos nossos órgãos. Por quê? Porque existem, gente, 3 tipos de músculos no nosso corpo, tá? Existe o estriado esquelético, que foi esse que eu falei para vocês que é voluntário, eu quero levantar meu braço, tá? Só que além dele, a gente tem mais 2 tipos de músculos, que é o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. O músculo estriado cardíaco a gente vai encontrar no coração. E o músculo liso a gente encontra onde? A gente encontra no intestino, a gente encontra dentro do pulmão, a gente encontra formando a nossa pupila, a gente encontra na glândula sudorípara. Então, a gente vai encontrar em locais que não são regiões onde você consegue controlar, vamos colocar assim, tá? Então, o que é estriado cardíaco e o que é liso, quem controla essa parte do sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso autônomo, ok? E esse sistema nervoso autônomo, ele é formado por 2 tipos de fibras musculares, de células nervosas, tá? Quais são essas células que formam o sistema nervoso autônomo? Existem neurônios que a gente chama de neurônios simpáticos e existem os neurônios chamados de neurônios parasimpáticos, ok? Então vamos lá. O sistema nervoso autônomo da gente é dividido em 2 partes, simpático e parasimpático, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz um desenho aqui para vocês acompanharem. Então, como sempre, a gente tem aqui, ó. Gente, vocês conseguem visualizar? Vocês conseguem visualizar? Sim ou não?
Como é que está a imagem aí? Porque o que está acontecendo? A imagem do que eu tô gravando está muito pequenininha para mim. Então, eu não estou conseguindo ver pela tela como é que ela está saindo na imagem para vocês. Alguém pode me responder aí, se vocês estão conseguindo visualizar esse desenho? Para mim, a imagem está um pouco embaçada. Está embaçada? Para mim também está todo embaçado, totalmente embaçado, não está dando para ver nenhuma letra. Nenhuma letra? Exatamente. Não, né? Não, Tá. também E se eu aproximar, por isso que eu queria que eu estava tentando resolver esse problema. E se eu aproximar um pouco mais aqui? Vocês conseguem visualizar? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Mas ainda Mas está dá... embaçado. Ainda Mas está está embaçado embaçado? ainda. Então vamos lá, vou aproximar um pouco mais. Deu para ver aí? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Porque não é nada de ler, não, gente. O que eu quero explicar para vocês é só uma coisa aqui, que essa imagem que eu fiz aqui, que vai dar para vocês entenderem o que eu quero passar. Vocês estão visualizando melhor aí? Sim. Sim? Sim? Ok. Vamos lá. Perfeito. Então, vejam bem, gente. Deixa só eu guardar um negócio aqui. Peraí. Então, observem o seguinte. Eu coloquei aqui para vocês... Peraí, só ajeitar o microfone aqui, tá, gente? Eu coloquei aqui para vocês o seguinte. Cérebro, certo? Medula. Observem que eu desenhei, isso aqui, gente, não parece muito, mas são 2 neurônios, tá? Observa que eu coloquei um neurônio aqui, um primeiro neurônio aqui, e depois eu coloquei um neurônio pequenininho aqui. Observam isso? Deu para visualizar? Sim? Sim, gente? Sim. Ok, beleza. Observa que o de baixo é da mesma forma. Ó, do jeito que eu desenhei em cima, esse grandão aqui, depois um pequeno, eu vim aqui embaixo e coloquei um neurônio grande, fazendo sinapse com um neurônio pequeno também. Ok? E no meio, observa que eu coloquei um neurônio pequenininho, fazendo uma sinapse com um neurônio grande. Perfeito? Então, por que eu coloquei dessa forma? Se a gente for lembrar das últimas aulas, essa região aqui de cima, onde está esse primeiro neurônio que eu desenhei, é mais ou menos, tá, região cervical. Só que esse neurônio com essa forma aqui, ele sai de regiões do seu tronco, saem da região cervical e eles saem do final daquela região que a gente chama de região sacral, ok? Então, os neurônios que saem de regiões do crânio, região da cervical e região da sacral, esses neurônios aqui são chamados de neurônios parasimpáticos, ok? Já os neurônios que saem da região torácica até a região lombar, são neurônios que têm mais ou menos essa forma aqui, que são neurônios chamados de simpáticos, certo? Então, nós temos, se a gente for pensar com relação à localização, aonde estão os neurônios parasimpáticos e onde estão os neurônios simpáticos? Os parasimpáticos, a gente diz que a localização é crânio sacral, ok? Enquanto os da região, os simpáticos, eles têm uma localização uma localização tóraco-lombar, porque ele está entre a região torácica e a região lombar. Tudo bem, gente? Tranquilo? Outra coisa que eu queria que vocês observassem. Esse neurônio aqui, que vem antes dessa sinapse, a gente chama de neurônio pré-sináptico. E esse neurônio que chega depois aqui, nós chamamos de neurônio pré-sináptico. Então, neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. Neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. Observa que o parasimpático, ele tem um neurônio pré grande, depois o neurônio pós curto. Pré grande,
pós curto. A forma do simpático é diferente. O pré dele é curto e o pós dele é longo, tá? Só que isso aqui tem uma exceção, que é o neurônio que vai para a glândula suprarrenal, que ele tem, que a gente vai falar muito sobre ela, ele tem a forma mais ou menos parecida com esse aqui. Então, por que eu estou falando isso para você, gente? Para mostrar que de onde saem esses neurônios? Os parasimpáticos, região crânio sacral. Os simpáticos, região tóraco-lombar. Eles estão em toda essa região aqui. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer agora? Então, como é que funciona a coisa? Imagina o seguinte, gente. Imagina que, por exemplo, isso daqui seja meu coração, tá? Então, no meu coração, o que vai acontecer? Imagina que isso daqui é um neurônio, tá? A gente tem um neurônio simpático chegando no meu coração. Vamos colocar ele aqui desse lado. E a gente tem também um neurônio parasimpático chegando no coração. Ou seja, o coração, ele é inervado por um neurônio simpático e um neurônio parasimpático. Faz de conta que isso daqui agora não é mais coração, ele é pulmão. Então, ele recebe um neurônio simpático, um neurônio parasimpático. Ah, não, professor, isso daqui é a minha bexiga. Recebe um neurônio simpático, um neurônio parasimpático. Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim? Espero que sim. Então, vamos lá. Por enquanto, você não está achando fundamento, não está achando graça nenhuma nessa conversa que a gente está tendo aqui, tá? Mas agora, vamos pegar a seguinte situação para você achar aplicabilidade para isso que eu estou falando para vocês. Qual que é o pulo do gato aqui, gente? Você imagina o seguinte. Você está aí na sua casa, quase dormindo com essa aula que eu estou dando para vocês. Aí, de repente, você começa a escutar lá fora um tiroteio, certo? Na porta da sua casa. E aí você observa aquele tanto de gente saindo correndo das suas casas e tentando entrar gente lá e sai gente ensanguentada, gente correndo, gente desesperado. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vamos pensar passo a passo aqui. Como é que vai estar o teu corpo, o teu organismo nessa situação especificamente? Vamos pensar primeiro o coração. Como é que vai estar seu coração mediante essa situação? Você acha que seu coração ele vai entrar em taquicardia ou você acha que seu coração ele vai entrar em bradicardia? Ele aumenta ou ele reduz o ritmo cardíaco? Primeira coisa que eu queria que você pensasse. Segunda coisa, nessa situação, o que vai acontecer com a sua frequência respiratória? Você acha que você vai ter que respirar mais rápido para aumentar a sua oxigenação pulmonar e, consequentemente, a oxigenação sanguínea? Ou você acha que a sua frequência respiratória, nesse momento, vai ter que reduzir? E aí? É taquipneia ou é bradipneia? Nessa situação, você acha que a sua pupila ela deve dilatar para aumentar o seu campo de visão, para você saber para onde que você vai correr e como é que você vai fazer para lutar com aquela pessoa? Ou você acha que a sua pupila ela vai ter que reduzir para diminuir o seu campo de visão? Tá? Quarta coisa, nesse momento, você está lá, você sabe, o seu organismo está se armando porque ele sabe que você vai ter que fugir ou lutar. Então, o que você acha que vai ter que acontecer com os vasos sanguíneos que vão para o seu músculo? Você acha que aqueles vasos que vão para os músculos, eles vão ter que abrir para deixar o músculo mais oxigenado, mais irrigado? Ou você acha que esses vasos que vão para o músculo vão fechar para deixar o seu músculo menos irrigado? Quinta coisa, você está lá, correndo do cara. Você pode se dar ao luxo de ver um banheiro na sua frente e falar assim, não, moço, espera aí, para um pouquinho. Deixa eu entrar aqui, deixa eu fazer um xixi, ou então deixa eu entrar aqui e fazer um cocô, daqui a pouco a gente continua. Não pode. Então, você acha que nesse momento, mediante essa situação,
A sua bexiga ela vai ter que dilatar para comportar mais urina, ou você acha que a sua bexiga ela precisa contrair para liberar a urina para fora? Nesse momento, o seu intestino, o seu peristaltismo, que é aquela onda que empurra o bolo fecal, o bolo alimentar para frente. Você acha que esse peristaltismo ele vai ter que aumentar ou o peristaltismo ele vai ter que diminuir? Porque o objetivo agora é você correr ou você lutar. E aí, gente? Como é que você acha que o seu corpo todo ele vai se armar mediante a uma situação de perigo, mediante uma situação que a gente chama de situação de fuga ou luta, tá? Então, eu tenho certeza que na hora que eu perguntei cada uma dessas coisas para vocês, vocês falaram corretamente, tá? Gente, deixa só eu parar aqui um pouquinho e recomeçar uma gravação para poder não ficar muito grande, eu conseguir mandar para vocês depois, tá? Espera aí um pouquinho. Então, vamos lá. E aí, gente, o que você acha? Opção A ou opção B? Com certeza, opção A, né? O coração da gente. Ele dispara para poder irrigar melhor os nossos músculos, a sua frequência respiratória, ela aumenta para oxigenar melhor o seu sangue, para o seu sangue conseguir oxigenar melhor os seus músculos, para você correr ou para você lutar. Nesse momento, a tua pupila, ela dilata para você conseguir aumentar o seu campo de visão. Nesse momento, a sua bexiga dilata para você conseguir comportar mais urina enquanto você está correndo, enquanto você está lutando. Nesse momento, o seu intestino, o seu trato digestório, ele dá um jeito de tornar o peristaltismo, que é aquela onda que empurra o alimento para frente, como eu falei, mais lenta para que você consiga, melhor, para que você não precise ir ao banheiro naquele momento, vamos colocar assim. Porque o objetivo agora é fugir ou lutar. E nesse momento, como o seu corpo sabe que a sua produção de calor vai aumentar, porque você vai estar fazendo uma atividade, você vai estar lutando, você vai estar correndo, o que vai ter que acontecer com aquele excesso de calor que você vai produzir no corpo? Seu corpo vai ter que dar um jeito de liberar aquilo ali. Como é que ele faz para liberar aquele excesso de calor? Você começa a produzir uma grande quantidade de suor. Gente, quem de vocês já passou por uma situação de susto, uma situação de medo, que o seu corpo reagiu exatamente dessa forma? Eu costumo, sempre quando eu dou essa aula para os meninos, né, espero todo mundo chegar, e eu costumo provocar essa sensação nos alunos. Eu falo, gente, todo mundo guarda o material, eu sei que não foi combinado, mas a gente tem uma prova agora. Aí os meninos espernem, professora, você está ficando doida, não pode. Vai ser em dupla? Não, vai ser individual. Aí todo mundo vai à loucura, né? Então depois eu pergunto, e aí, gente, o que você sentiu? Então isso que você sentiu nessa situação, né, que os alunos costumam sentir, é uma síndrome que a gente chama de síndrome de Canon ou síndrome de fuga e luta. Por que aconteceu tudo isso, gente? Aconteceu simplesmente porque o seu sistema nervoso, aqui o cérebrozinho, que a gente já estudou a respeito dele, ele identificou essa situação como situação de perigo. Ou não só perigo, gente, uma emoção muito forte, do tipo, você imagina que tinha aquele menino que você era doido com ele na sua adolescência, né? E aí você tá andando na rua e de repente vê ele passar do outro lado. O coração não quase sai pela boca? Então foi uma emoção forte, vai desencadear o mesmo processo em vocês que a gente está vendo aqui, tá? Então por que aconteceu isso tudo, gente? Aconteceu porque mediante situações muito intensas, né, de sobrecarga emocional, seja para bom, seja para ruim, como eu estou falando, o que vai acontecer? O sistema nervoso, ao identificar isso, ele vai descer com essa informação, a informação vai em direção à medula, e ao chegar na medula, ele vai para aquele neurôniozinho que inerva duas glândulas que a gente tem em cima dos nossos rins. Gente, aonde estão os nossos rins? Se a gente for pensar anatomicamente. Imagina ali a costela da gente, as últimas costelas, região posterior. Ali, se você colocar a mão nessa região, ali estão localizados os nossos rins. Acima dos rins, existem essas glândulas chamadas de glândulas suprarrenais.
Então, essa glândula suprarrenal, nela chega um neurônio, que é um neurônio chamado de neurônio simpático. E esse neurônio simpático, na hora que ele identifica essa situação de perigo, ele estimula essa glândula, e essa glândula joga na corrente sanguínea 2 neurotransmissores extremamente importantes. Observa, joga na corrente sanguínea. Por que que joga na corrente sanguínea? Quando você joga uma coisa na corrente sanguínea, aquilo, gente, se espalha muito rápido. Então, rapidamente você vai pegar essas 2 substâncias químicas, que na verdade são 2 neurotransmissores também, tá? Mas como caiu na corrente sanguínea, você também pode chamá-lo de hormônio nessa situação, né? Então, essas 2 substâncias químicas, ao caírem ali, elas vão interagir com todos os órgãos do seu corpo e vai estimular para que esses órgãos, eles tenham o efeito daquela estimulação, que é a estimulação simpática. Ou seja, todos os órgãos experimentaram a estimulação simpática. Lembram que eu falei? Você tem ali o coração, no coração chega um neurônio simpático. Mas no coração também chega um neurônio parasimpático, tá? Esse neurônio simpático, ao chegar no coração, ele joga o quê nesse coração? Ele joga uma substância chamada de noradrenalina. Então, o meu coração, ele pode receber essa noradrenalina de 2 formas. Ou porque um neurônio simpático estimulou, chegou no coração que liberou essa substância nele, ou porque, de forma distante, uma glândula, que é a glândula suprarrenal, jogou na corrente sanguínea essa noradrenalina juntamente com a adrenalina, e essa substância também vai chegar no meu coração da mesma forma, tá? Então, aí você consegue ter o efeito do simpático em todos os órgãos do corpo humano. Professora, para eu ativar o simpático nos órgãos, eu preciso acionar todos os órgãos ao mesmo tempo? Gente, você só aciona todos os órgãos ao mesmo tempo nessa situação de forte emoção, como eu expliquei para vocês. Por quê? Porque você jogou algo na corrente sanguínea e essa coisa, ela vai fazer o quê? Ela vai se espalhar por todo o corpo e vai para todos os órgãos. Entendeu? Então, ali todo mundo recebe a noradrenalina e também a adrenalina, como eu falei. Você já observou que quando você tem aquela emoção forte, não dá aquele friozinho na barriga? Aí eu pergunto para você, o que que é esse frio na barriga? Você está liberando o que nessa região, né? Na região está bem próximo ali à suprarrenal, né? Você está liberando adrenalina. Então, por isso que a gente tem essa sensação de frio na barriga. Por isso que logo depois o coração da gente dispara. Por isso que logo depois a respiração fica ofegante. Mas eu consigo, por exemplo, pegar esse coração aqui e ter apenas estímulo simpático nele? Será que para eu pegar esse coração e fazer receber noradrenalina é só via corrente sanguínea? Não. Eu posso pegar só esse neurônio aqui, esse neurônio simpático, e estimular esse coração. Então, ele, ao jogar a noradrenalina no coração, ele vai fazer o quê? Ele vai acelerar o coração da gente. Mas em que situação, professora, que eu preciso disso? Vamos imaginar que um coração esteja com um trabalho cardíaco. A gente sabe que o coração, a gente vai estudar isso daqui a umas 2 semanas mais ou menos. O coração, ele é extremamente importante, né? Porque ele é uma bomba que a gente tem no corpo que faz o sangue circular. Então, se essa bomba fica muito fraca, o coração ele não trabalha direito. Então, tem determinados momentos no dia que eu tenho que mandar ele dar um pau do tipo, ó, frequência cardíaca começou a baixar, epa, bora coração, trabalha mais rápido aí para você garantir que o sangue vai chegar no corpo. Então, tem situações que é necessário a gente aumentar a frequência cardíaca. Aí eu pergunto para você, toda vez que a gente precisa aumentar a frequência cardíaca, eu preciso mexer com o meu pulmão, eu preciso mexer com a minha bexiga, mexer com o meu intestino, mexer com a minha pupila. Eu não preciso. Então, por isso que o Papai do Céu pensou o seguinte, epa, pera lá, vamos arrumar um jeito da gente pegar e acionar todos os órgãos de forma simpática, através, né, de um estímulo de sobrecarga emocional, vamos colocar assim, e vamos também estimular individualmente.
Então, por isso que eu falei para você que se você tem um órgão, em grande parte dos órgãos chegam neurônios simpáticos, neurônios parasimpáticos. Seja coração, seja bexiga, seja intestino, tá? Seja estômago, pupila e por aí vai. Entenderam, gente? Ficou claro isso aí para vocês? Até aqui, se a gente não conseguir entender bem essa parte, vocês não conseguem ir mais além. Algum de vocês ficou com alguma dúvida sobre isso aqui até agora? E aí, galera? Estou falando para as paredes? Para mim, até então, tá tudo certo. Tá tranquilo, né? Sim. Beleza? Ok? Então, isso aí, você tem que entender essa parte aqui para você conseguir entender o resto. Então, se a gente for pegar lá aquele desenho que a gente começou, peraí um pouquinho. Se a gente for pegar aquele desenho lá que eu passei para vocês no início, quem é que está fazendo essa bagunça toda? Esse aqui. Na verdade, eu desenhei um, gente, mas são vários desses aqui. Entendeu? Assim como são vários desse aqui também. Ok, gente? Tranquilo? Então, você tem vários simpáticos. Um desses chega no pulmão, outro desses chega no coração, outro desses chega no intestino, outro desses chega na pupila. Vocês estão entendendo? Outro desses chega na glândula sudorípara. Qual que eu estou falando até aqui? Simpático. Ou seja, vocês observam, isso daqui não é uma célula nervosa? Então, se vocês lembram das últimas aulas que eu dei, no final aqui, ó, né, o local que a gente produz o neurotransmissor, só que esse neurotransmissor aqui vai cair em um outro neurônio aqui? Não, ele vai cair daqui no órgão. E no órgão, ele vai fazer ou uma sinapse excitatória com esse órgão, ou uma sinapse inibitória, tá? Você viu que quando a noradrenalina caiu no coração, ela aumentou a frequência cardíaca, ela fez uma sinapse excitatória. Quando caiu no pulmão, ela fez o pulmão trabalhar mais rápido. Entenderam, gente? Inclusive, isso daqui a gente utiliza muito quando a gente pensa, por exemplo, em farmacologia. Isso aqui a gente vê bem claro quando a gente pensa em ação de fármacos, né? Depois vocês vão, principalmente o pessoal da farmácia, vai estudar muito depois essa questão de drogas adrenérgicas, né? Então, imitação de quem? Adrenalina. Drogas noradrenérgicas, imitação de quem? Noradrenalina. Drogas colinérgicas, que é o que eu vou falar ali, imitação da acetilcolina. Então, tem uma situação que eu gosto sempre de pegar isso como exemplo, porque você vai conseguir achar mais aplicabilidade, vai conseguir visualizar melhor isso que eu vou falar agora para vocês. Se você não tem asma, eu acredito que você conheça alguém que tenha asma, né? Então, quando a pessoa ela tem a asma, o que acontece? Como é que fica a respiração dessa pessoa, né? Você observa que a pessoa começa a respirar assim. Você vê que ela faz como se fosse um chiado quando ela está respirando, principalmente, não é nem tanto durante a inspiração, é mais durante a expiração, no momento que você solta o ar, tá? Então, você imagina o seguinte, faz de conta, né? Professora, tem um probleminha no áudio aí. Amor. Sim, a gente não tá ouvindo nada. Peraí. Ouviu, não? Eu voltou. Agora foi. Gente, vocês estão ouvindo?
Sim. Sim? Tá claro aí? Sim. Beleza, ok. Acho que algum contato, professora, parou de novo. Eu tinha ouvido. Vocês chegaram a falar sobre asma? Sim, E aí, até gente? Sim, né? Beleza. Então vamos lá. eu vou Então, tomando. Aí, agora já ficou mudo de novo. Eu não tô ouvindo. Ouvimos até a asa. Aí parou.
ouvindo bem baixo, professor. Então, acho que não pode. Um falho. Vocês estão chegando também aqui para mim, cortando. Pode ser internet também, tá? Tá bem baixo. Bem baixo, chiando. Professora, me desculpa, mas eu não estou ouvindo nada ainda. Oi, oi, oi. Alô? Nada? Ouvindo. Hã? Dando pra ouvir, professora, mas tá chiando muito. Essa que voz diferente. Gente, e aí, estão ouvindo agora?
Sim ou não? Positivo. Tô ouvindo. Graças a Deus. Né? Graças a meu marido. Você acredita que ele acabou de construir esse microfone nesse minuto? Ele é o cara, hein? É o cara. Não tô casada com ele à toa, não, viu? Professor, Tá ainda certo. não dá para ouvir nada. Ah, não. Fala isso comigo, não. Nada? Mas por que que uns estão e outros não? Será que na internet não? Deve ser alguma interferência na internet da pessoa. Pode ser na internet, porque o colega tá ouvindo bem. O que vai para um vai para todos. E aí, posso continuar? Pode. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver se tá tudo aqui. Ok, normal agora. Então vamos lá então. Vou continuar as gravações, porque se eu não consigo visualizar direito, daqui a pouquinho eu mando para vocês as gravações. Professor, ainda não dá para ouvir nada. Gente, mas a maior parte do pessoal está escutando. Falando Para vocês estão saindo áudio, porque para mim não está saindo áudio nenhum. É Tainã que está falando? É a Tainã. Tainã, tenta ligar aí, pode ser a sua internet, alguma coisa assim, tá? Então vou continuar, tá, gente? Ok? O que, professor? Então vamos lá. Então imagina o seguinte, imagina uma pessoa que tem asma, certo? Na asma, como eu expliquei para vocês, faz de conta que isso daqui seja, né, o teu bronquíolo. O bronquíolo é como se fosse um ar, como se fosse um tubo que leva ar para os nossos pulmões. Desculpa, nossos pulmões não. Tá. Gente, quem tiver problema de internet, então, vai tomar escutar, ou pelos vídeos que eu estou mandando, ou então pelo AVA. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Para não ficar ruim, não dar muita interferência, vamos tentar, quem não estiver falando agora, vamos tentar deixar o microfone de vocês desligado, porque senão dá interferência pro que eu estou falando aqui, tá? Deixa eu só... Tá, posso ir lá então, né? Então, gente, como eu falei para vocês, faz de conta isso daqui, no final do bronquíolo tem uma bolsa, que a gente chama de alvéolo. O que é essa bolsa? Essa bolsa, esse alvéolo, é o local que vai receber esse oxigênio e vai fazer essa troca, né? Vai mandar esse oxigênio para a corrente sanguínea. Então, quando uma pessoa ela tem a asma, o que acontece com ela? Esse tubo aqui, vocês estão vendo dessa largura, ele fica muito mais fino do que estaria aqui. Então, é como se ele reduzisse o espaço da passagem do ar. Então, por isso que a pessoa sente tanta falta de ar, tanta dispneia. Então, quando a pessoa está em crise de asma, o que acontece? Ela utiliza uma medicação que eu acho que vocês já ouviram muito falar a respeito dela, né? Principalmente se você tem a asma, se você conhece alguém na família que tem asma, uma medicação chamada de Berotec, tá? O que é o Berotec? Gente, o Berotec ele é uma droga que a gente chama de droga adrenérgica. O que é uma droga adrenérgica? É uma substância que ele imita a ação da adrenalina, aquela que eu falei para vocês, que é fabricada pela suprarrenal, que cai na corrente sanguínea. Então, quando eu falei para vocês que o pulmão da gente, ele aumenta a frequência respiratória para ver se recebe mais ar, além disso, o que essa substância, o que essa adrenalina e a noradrenalina ainda fazem com esse tubo aqui? Ela vai enlarguecer o tamanho desse tubo, tá? Se ele era dessa espessura aqui, ele fica dessa espessura, faz um processo que a gente chama de broncodilatação. Isso é para quê, gente? Para oxigenar melhor o nosso sangue.
Então, quando a pessoa tem asma, que esse tubo ele está reduzido, ao utilizar essa droga adrenérgica, no caso o Berotec, esse tubo vai fazer isso aqui, ele vai abrir. Então, a passagem de ar melhora e aquele barulho que a gente escuta chamado sibilo melhora também, tá bom? Então, isso daqui que eu expliquei para vocês até agora foram efeitos do simpático, né? Ou seja, da liberação de adrenalina e noradrenalina nos órgãos do nosso corpo. Agora a gente vai ver uma outra situação. Esquece aqueles neurônios que saem da região tóraco-lombar, aqueles neurônios simpáticos, esquece eles agora. E eu vou dar um outro exemplo para você. Imagina só, você ganhou sozinho na Mega Sena, certo? Foi ganhador único. O que você fez? Você foi lá, comprou uma ilha para você, né? Você está agora numa situação, imagina você deitado ali embaixo daquele pé de coqueiro, naquela rede, né? Sem nenhuma conta para pagar, né? Sem nenhum cheque para poder cobrir na segunda-feira, conta recheada, tranquilo da vida. Marzão na sua frente. Pergunto para você, nessa situação, como é que você acha que vai estar a sua frequência cardíaca? Taquicardia ou bradicardia, ou está mais lenta a frequência cardíaca? Nessa situação, como é que você acha que vai estar a sua frequência respiratória? Taquipneia ou bradipneia? Ou sua frequência respiratória, ela reduziu? Nesse momento, você acha que a sua pupila ela vai ter que dilatar para alguma coisa ou ela vai reduzir o tamanho dela? Quarta coisa, agora você pode ir no banheiro? Agora você pode ir no banheiro, tranquilamente. Então, você acha que a sua bexiga ela vai dilatar para comportar mais urina ou você acha que agora ela vai fazer um processo de contração para liberar a urina que está ali dentro dela? Ela vai contrair para liberar essa urina, porque agora pode. Agora você está numa situação que você pode, tá? O que vai acontecer com o intestino desse sujeito nessa situação? Você acha que o intestino, você acha que as ondas peristálticas, elas irão aumentar? Ou essas ondas peristálticas, perdão, elas irão diminuir, como a gente viu naquela situação? Ou você acha que agora a onda peristáltica, ela vai aumentar? Ela vai aumentar. Isso aqui, gente, a gente vê muito no dia a dia da gente, né? Eu acho que você já deve ter se deparado com a seguinte situação. Você imagina que você vai fazer uma viagem, né? E aí tem gente que entrar no carro para viajar, o negócio trava. Mas não faz pouco de jeito nenhum, né? Pode ficar lá 7 dias viajando, 7 dias com o negócio travado. Aí depois que você chega em casa, que você relaxa, parece que a coisa agora flui, né? Eu acho que vocês já se depararam com essa situação. Normalmente, gente, quando a gente está mais apreensivo, que a gente está mais nervoso, né? A tendência realmente é você ter esse predomínio simpático, que é aquela situação que a gente viu na estante. E a gente viu que quando você ativa o simpático, uma das coisas que ele faz é o quê? Ele reduz a sua frequência, ele reduz as suas ondas peristálticas. Imagina, você correndo do ladrão tem que reduzir a onda peristáltica. Só que agora não, agora a gente está falando de uma situação que a pessoa está tranquila, tá? Se está tranquila, a tendência é a onda peristáltica ela aumentar, né? Então, tudo isso que eu estou explicando para vocês, gente, ao contrário da situação anterior, é quando a gente estimula os neurônios não simpáticos mais, mas quando a gente estimula aqueles neurônios parasimpáticos. Ao estimular os neurônios parasimpáticos, o que vai acontecer? Ele vai liberar nos seus órgãos, observa, na situação anterior foi adrenalina e noradrenalina. Agora não. O parasimpático vai liberar nos seus órgãos uma substância que a gente chama de acetilcolina. Então, ele faz uma sinapse que a gente chama de sinapse colinérgica. Quando você ouvir falar assim, uma droga colinérgica, é a mesma coisa do que a gente está estudando aqui, uma sinapse colinérgica, ou seja, você está jogando acetilcolina no órgão.
Então, se de repente na hora da prova eu pergunto para vocês, gente, qual é a ação da acetilcolina no coração? Ou qual é a ação da acetilcolina no pulmão? Ou qual é a ação da acetilcolina no trato digestório? O que você iria pensar? Sempre quando a gente falar de acetilcolina e a gente falar de parasimpático, gente, para você não errar nunca isso na sua vida, você sempre imagina o cara tranquilo lá na beira da praia. Sempre quando você pensar em simpático, você pensa exatamente o contrário. Você fugindo do ladrão. Professora, para que eu tenho que estudar isso? Gente, presta atenção. Farmacologia do monte de medicamento depende disso. E hoje vocês estão na MOFO 2. Vocês vão ter a 3, vocês vão continuar tendo a 2 e ainda vão ter a 4. Ou seja, vocês vão estudar os outros sistemas do corpo humano. Impossível você estudar como é que funciona um coração, por exemplo, se você não entende a ação do simpático e parasimpático nesse coração, uma vez que é o simpático e parasimpático que está mandando esse coração ou trabalhar mais rápido ou trabalhar mais devagar. Ou seja, o funcionamento dos nossos órgãos, eles dependem inteiramente desses estímulos que vêm desses neurônios simpáticos ou que vêm desses neurônios parasimpáticos, tá? Então, sempre que você pensar simpático, você se depara com aquela situação. Sempre que você pensar em parasimpático, né, você imagina esse cara, né, lá naquela situação da pessoa mais tranquila, vamos colocar assim. E tem uma coisa também, assim, que eu costumo dar muito como exemplo, porque você consegue achar mais serventia para o que a gente está estudando aqui. Você quer ver? Deixa eu dar um exemplo numa situação prática aqui. Você imagina que você está chegando à faculdade agora, né? E você vai ter aula comigo, por exemplo. Né? E hoje é um assunto muito importante. Aí você está com aquela vontade de leve de fazer xixi, certo? Então, quando você está com aquela vontade de leve de fazer xixi, aí você pensa o seguinte, caramba, se eu chegar atrasado, se eu for no banheiro, eu acabo perdendo parte da aula da Joyce. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para a sala de aula. Aí você começa a se interter com a minha aula, e aí deu uns minutos, o que aconteceu com a vontade do xixi? Parece que ela foi embora. Por quê? Porque o seu cérebro, ele pensou o seguinte, olha só, o que é mais importante? A aula da Joyce ou aquela quantidade pequena de xixi que está ali na bexiga dessa pessoa? A aula da Joyce, não é isso? Ou seja, você se interteu com a minha aula. Então, quando o seu sistema nervoso viu que aquela informação ela não era tão importante, aquela informação vindo da bexiga, ela fez o quê? Olha, quieta aí, vamos fazer o seguinte, enquanto você está produzindo bexiga, enquanto você está fazendo xixi, produzindo xixi, vamos dar um jeito de dilatar essa bexiga. Por quê? Porque agora a aula da Joyce é o que importa. Então, esse momento que você esquece de fazer o xixi, por exemplo, a vontade passou, é simplesmente porque o seu simpático agiu na sua bexiga e a bexiga relaxou. Enquanto isso, você está tocando pau, você está produzindo urina. Produziu. Aí foi chegando no final da minha aula, ou até mesmo às vezes quase no meio da minha aula, né? E aí aquela vontade ficou forte. Por quê? Porque a bexiga ela tá cheia ali. Então ela começou a avisar para o seu sistema nervoso, ó, vai no banheiro, o negócio aqui já está começando a apertar. Beleza, você vai de boa, saiu da sala, foi para o banheiro. Você já observou que quando você vai chegando perto do vaso sanitário, você está com uma vontade considerável de fazer xixi. Parece que a vontade aumenta. E tem situação que você acaba até meio que, às vezes, gotejando. Você quer ver quando alguém abre, por exemplo, a torneira perto de você nessa situação. Por quê? Ao chegar perto do vaso, por exemplo, seu cérebro estava identificando o quê? A aula da Joyce é importante. Então, vamos lá, simpático, vamos relaxar essa bexiga. Vai relaxando a bexiga, tranquilo. Só que a bexiga agora está cheia. Então, quando você vai chegando perto do alvo, ou seja, perto do vaso sanitário, o que o seu cérebro já está identificando? Epa, agora o que eu tenho que fazer? Xixi, não é verdade? Estou perto do vaso sanitário. Então, quem é que vai agir agora nessa bexiga? Não é mais o simpático. Quem vai agir nessa bexiga agora é o parasimpático.
Então, ao fazer isso, ele vai mandar a sua bexiga começar a contrair. Só que às vezes ele manda você fazer isso no momento que você não chegou ainda. Então, por isso que parece que a vontade aperta muito quando você está numa situação parecida com essa. Então, toda vez, gente, estou dando a bexiga como exemplo, mas isso vale para outras coisas também, tá? Toda vez que você tem que ativar o seu simpático, perdão, você tem que relaxar a sua bexiga, você vai naquele neurônio simpático e estimula o neurônio simpático. Toda vez que você tem que relaxar a sua bexiga por algum motivo, simpático. Quando você precisa contrair, parasimpático que está agindo sobre ela, tá? Intestino, a mesma coisa. Se eu preciso reduzi-lo por alguma coisa, ele vai lá e estimula o simpático. Eu preciso aumentar o peristaltismo, ele vai lá e estimula o parasimpático. Tá ok, gente? Tranquilo? Então, assim, isso, baseado nisso que eu falei, o que eu preciso agora? Vejam bem, a gente tem mais alguns minutinhos ainda. Eu gostaria de pedir para vocês fazerem comigo agora um quadro comparativo, para você primeiro treinar isso que a gente viu agora, e para você conseguir também achar o pulo do gato nisso aqui que eu falei. O que é mais importante disso aqui que eu expliquei para vocês? Você entender qual a ação do simpático, qual a ação do parasimpático nos órgãos, ou seja, qual a ação da adrenalina e noradrenalina, qual a ação da acetilcolina nos órgãos. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Vocês vão pegar um papel, tá? Vou fazer aqui para vocês... Deixa eu trocar esse aqui. Ó, eu acho que vou pegar até numa folha menor, que aí eu chego perto, só para explicar para vocês como é que vocês vão fazer esse quadrinho comparativo, tá? Vocês vão pegar uma folha, caderno de vocês, e vocês irão... Eu vou colocar só a letra, tá, gente? Vou colocar só a letra, e lá no seu quadro você coloca o nome completo. Ó, você vai fazer um S de simpático, um P de parasimpático, tá? E aí aqui embaixo, aqui do lado, você vai ou desenhar ou vai colocar a palavra coração, pulmão, intestino, tá? Então eu vou colocar, vou ditar para vocês. Façam aí simpático de um lado, parasimpático do outro e coloquem do lado, primeiro, coração, segundo, sistema respiratório, pulmão, tá? Terceiro, a bexiga. Quarto, o intestino. Quinta, a pupila. E o sexto, vamos imaginar aqui a glândula sudorípara. Ok? Então, repetindo, quero a ação do simpático e parasimpático no coração, no sistema respiratório, no sistema urinário, né, na bexiga, no intestino, na pupila e na glândula sudorípara. Então, vocês vão colocar a ação do simpático e do parasimpático nas duas situações. Só que vocês vão colocar com palavras curtas. Por exemplo, imagina lá o coração. Você tem ali o coração. Simpático, o quê? Taquicardia. Parasimpático, o quê? Bradicardia. Então, eu vou pedir para vocês, eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem esse quadro comparativo. Daqui a 5 minutos, a gente entra, tá, novamente, e aí vocês irão, como é que fala? A gente vai fazer a correção para ver se vocês colocaram certinho, tá bom? O que eu vou pedir? Nesse meio tempo, eu vou entrar no WhatsApp aqui com vocês, e eu queria que vocês apontassem quais são as dúvidas que vocês estão tendo, tá bom? E aí a gente volta e faz a correção e eu tiro essas dúvidas de vocês. Jorge, tá ouvindo?
Eu não estou no grupo de enfermagem. Não está no grupo de enfermagem. Repete, meu amor. Você não tem acesso ao grupo de enfermagem. Não apareceu? Alô? É, Olha só, manda um áudio para mim pelo Zap. você não Fica tem melhor. acesso ao grupo de enfermagem, tá ouvindo? Eu não tenho acesso ao grupo de enfermagem? Faz o seguinte, manda o áudio, que fica mais fácil para a gente interagir, Isso. certo? Até você ouviu o que ela falou lá, porque não deu pra eu ouvir, não. Deu pra você ouvir, ó. Lá. Gente, vocês estão conseguindo mandar o... Deixa eu ver aqui. O colega que estava com uma dúvida, que não tá, o áudio não está chegando muito bem para mim aqui. Você conseguiu digitar? Professora, É melhor digitar, gente. Oi. o problema Matheus, dele é que ele não conseguiu ouvir, professor. Ele mandou mensagem para mim no WhatsApp. que ele não está conseguindo ouvir. Isso, É isso. isso? Então, eu vou fazer o É. seguinte. Eu vou disponibilizar para vocês agora as filmagens. Certo? Eu vou disponibilizar as filmagens, porque aí quem não conseguiu ouvir, vai conseguir ver e ouvir novamente. Aí as dúvidas que forem surgindo sobre o que eu ouvi, sobre o que eu falei, vocês podem me mandar depois no grupo de WhatsApp que eu faço eu tiro as dúvidas de vocês. Tudo bem? Ok, joia, beleza, então. Tá escutando bem, Matheus? Tá, não tá? Tô ouvindo, eu tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Beleza, então. Então, eu vou mandar para os grupos agora, tá? E daqui a um minutinho a gente volta e faz a correção desse quadro que eu sugeri para que vocês Professora, só um fizessem. minutinho, por favor. Pois não, pode falar. Você eu estou Eu acho escutando que a super senhora, bem. a senhora não tá no grupo da enfermagem, não, tá? Do terceiro período? Olha, na verdade, o que acontece? Eu entrei em contato com todos os coordenadores. Tem aluno que eu consegui catar no Instagram, que tipo Instagram, que eu lembrava, assim, vagamente quem que era. E aí eu consegui entrar em contato com todos para que formassem esses grupos. Caso algum aluno, algum grupo de alunos não esteja nenhum dos grupos que foram formados, porque eu pedi para que cada colegiado formasse um grupo e me adicionasse, certo? Então, assim, Certo. caso alguém não esteja ainda em nenhum grupo, eu vou solicitar para que aquele colegiado faça um grupo, coloque o nome Morfo Enfermagem, Morfo qualquer coisa, tá? Me adicionem naquele grupo, porque aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os vídeos que eu já gravei, todas as atividades que eu já passei, eu vou encaminhar para esses grupos, ok? Pronto, Tranquilo? beleza. Beleza? É. Sandra, você quer falar alguma coisa, meu amor? Ó, professora, acabou de entrar agora. Eu não estou ouvindo direito a senhora falar. Eu não estou ouvindo. Tá, eu vou fazer o seguinte, Só eu vou repetir mandar aí, tá? agora para os grupos, ok? Ok. Tá? Faça um grupo da enfermagem, então, que Joyce, pelo visto, o único Joyce. grupo... Oi, pode falar. Já Quem tá manda falando? na ele no WhatsApp. Ainda Caio, O pode professor falar. é Caio. Pode falar, Caio.
chama Nayane. Tá ouvindo? Tá bem bolada a sua voz. Repete novamente. Ô, professora, Chama Nayane. Ele está Tá, pedindo para a senhora chamar a Daiane, que é a representante da enfermagem do terceiro período. Nayane tá aí? Tá me escutando? Ela tá no grupo? Ela tá escutando essas aulas? Nayane, se apresenta aí, meu amor. Acho que ela não está, não. Não tá, não? Alguém tem o contato dela que poderia passar essa informação que eu passei para vocês? Sim? Ela não está, não, professora, é porque a aula dela é amanhã, entendeu? Ela não tem aula então hoje. é isso. Eu chamo Não tem aula. Tá perto. Mas se alguém conhecer algum aluno da enfermagem, peça por gentileza para entrar em contato com a Nayane e pedir para fazer essa gentileza. Podem passar o meu telefone para ela poder me acrescentar no grupo. Certo? Certo. Vou tentar Tá, falar com ela aqui. Tá, joia. Eu vou fazer o seguinte agora, gente. Daqui a pouco, então, eu disponibilizo os vídeos para vocês e eu vou fazer a correção, então, agora, como eu havia prometido. Certo? Eu vou até gravar aqui a correção também, para o pessoal não ficar de fora, quem não conseguiu ter acesso ao conteúdo, tá? Conteúdo de hoje. Ok, gente, então vamos lá. Então, vejam bem. Coloquei aqui para vocês simpático, parasimpático, certo? Então, vamos pensar, coração, sistema cardiovascular. O que você colocaria, seria a ação, por exemplo, dele aqui no simpático? Seria o quê? Taquicardia, tá? Enquanto no parasimpático, a resposta seria o quê? Qual é a ação do parasimpático no coração? A resposta seria bradicardia. Tudo bem? Nos livros, gente, vocês vão encontrar um outro efeito, não coração, mas o sistema cardiovascular como um todo, tá? Quando você pensar aqui, coração, você não pode pensar só em coração, você tem que pensar em coração e vasos. Então, uma coisa que você acha também no simpático aqui, que é muito interessante com relação ao efeito, é o efeito nos vasos também, tá? Porque, por exemplo, quando uma pessoa está fugindo de um ladrão, quando ela leva um susto, por exemplo, já observou que a pele dessa pessoa ela fica pálida? Por que a pele fica pálida, gente? Porque os vasos que estão na periferia da pele, eles se contraem por ação da adrenalina e noradrenalina, tá? Eles contraem. E os vasos que estão no músculo, que irrigam o músculo, eles fazem o quê? Eles se abrem, eles dilatam, para poder fazer esse músculo conseguir receber mais sangue. Então, por isso que quando a pessoa leva um susto, ela fica pálida, tá certo? Então, se você for pensar aqui, ação do simpático no sistema cardiovascular, a resposta seria taquicardia mais vasodilatação no músculo estriado esquelético e vasoconstrição na superfície da pele. Ou seja, no músculo abre e na pele ela vai fechar. Tudo bem? Agora, vamos pensar no pulmão. Qual seria a ação simpática no sistema respiratório, no pulmão especificamente? Tá? Simpático vai fazer o quê com o processo que a gente chama de taquipneia, ou seja, vai aumentar a frequência respiratória. E além dessa taquipneia, nos pulmões, a gente vai observar ainda o processo que a gente chama de broncodilatação, que é aquele que eu expliquei para vocês, né, de quando uma pessoa, por exemplo, está tendo asma, né, que ela toma o que chama de broncodilatador, né, que seria o Berotec, que é uma droga adrenérgica, para poder abrir esse pulmão. Então, a resposta seria aqui, taquipneia mais broncodilatação. Enquanto no parasimpático, a gente teria aqui a função de fazer bradipneia, ou seja, reduz a frequência respiratória aqui, ok? Se a gente for pensar em bexiga, o que acontece no simpático é o quê? Ocorre uma dilatação da bexiga.
E aqui no parasimpático, o que vai acontecer é uma contração na bexiga, certo? Mais abaixo, a gente tem aqui, eu coloquei para vocês o intestino, por exemplo. Então, no simpático, o efeito seria redução do peristaltismo, que seriam aquelas ondas que empurram o alimento para frente. Enquanto no parasimpático, a resposta seria o aumento do peristaltismo. Então, aqui reduz o peristaltismo, aqui aumenta o peristaltismo, certo? E com relação à pupila, no simpático ela dilata. Esse processo de dilatar a pupila nós chamamos de midríase, tá? Vocês podem colocar tanto dilata quanto podem utilizar o termo midríase. Já aqui, vocês vão ter o processo que a gente chama de miose, que seria uma constrição da pupila, certo? E por último, eu coloquei para vocês a glândula sudorípara, tá? A glândula que produz suor. Ao receber estímulo simpático, a glândula sudorípara ela faz o quê? Ela contrai. Ao receber estímulo parasimpático, não acontece nada, porque a glândula sudorípara ela é só inervada pelo simpático, ela não é inervada pelo parasimpático. Inclusive, gente, tem uma coisa interessante aqui. Imagina a glândula sudorípara, né? Um neurônio chegando na glândula sudorípara. Essa glândula, gente, ela tem essa inervação simpática, como eu falei, e tem umas pessoas que têm uma patologia chamada de hiperidrose. Sandra, desliga um pouquinho seu telefone aí, meu amor, só para não dar interferência. Eu? Isso, acho que é a Sandra que está com ela ligada. Sandra Figueiredo. Só para eu conseguir terminar aqui. Então, obrigada, meu amor. Então, o que acontece? Quando você tem esse estímulo simpático na glândula sudorípara para fazer ela contrair, tem pessoas que têm essa estimulação muito mais violenta, vamos colocar assim. Então, essa pessoa que tem esse excesso de estimulação simpática na glândula sudorípara, ela vai ter uma patologia chamada de hiperidrose. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é essa hiperidrose? Gente, é aquela pessoa que soa, que ela costuma suar abundantemente. Vai pegar uma folha de papel, o papel fica todo molhado. Vai andar pela casa, chega a deixar aquelas marcas de suor, né, de pisada pela casa inteira. Então, tanto que quando uma pessoa ela tem essa patologia, uma das coisas que é recomendado para ela fazer é uma cirurgia, olha o nome da cirurgia, gente, simpatectomia. Ou seja, você pega aquele neurônio simpático que está inervando a glândula, né? E você tem situações que é aplicada a toxina botulínica, ali, né? O botox para paralisar aquele estímulo. Tem situação onde você realmente corta aquele nervo para não chegar aquele estímulo na glândula e a pessoa conseguir parar um pouco mais de suar, tá? Então a gente chama isso de hiperidrose. Bom, galera? Tranquilo? Gente, eu vou pedir o seguinte, como o áudio às vezes não está chegando tão bem para mim, eu vou pedir para vocês, né, se tiverem alguma dúvida, como eu falei, podem me acionar pelo WhatsApp, tá certo? E eu vou estar enviando para vocês agora, como eu disse, o material que eu gravei para que vocês não fiquem sem conteúdo, né? Principalmente aquelas pessoas que não conseguiram ter o acesso, certo? Na próxima semana, a gente ainda deve estar por aqui. O que acontece, gente? Nós temos ao todo, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês, nós temos ao todo 3 aulas, certo? São 2 aulas de teoria e uma aula de prática, que é aquele momento que eu poderia levar vocês para o laboratório, etc. e tal. Tem situações que a gente utiliza essa prática como teoria também, e tem situações que eu levo vocês, que eu estava planejando, né, pelo menos levar vocês para o laboratório. Quando vocês retornarem, a gente vai ter esses momentos de laboratório, como foi combinado, só que o que eu estava pensando, não sei se todos vocês vão concordar, eu pensei em tentar conseguir no anatômico algumas peças para a gente não ficar tendo depois que ficar muito tempo atrasado com relação a essas práticas. Eu pensei em trazer algumas peças para vocês
para você, para a gente conseguir fazer, lógico que não todas, mas algumas práticas. A prática é basicamente você visualizar na peça aonde que está aquela estrutura que a gente está estudando, tá? Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir essas peças, eu não sei se a turma acha interessante. Eu falo mais no sentido da gente depois não acabar ficando um pouco atrasados, né? Não é toda a prática que a gente vai poder fazer isso, mas algumas. Então, a gente estenderia esse horário até as 9h40, 9h30, né? 9h30, né? Que é o horário que a gente ficaria tendo essas 3 aulas, tá? Mas aí na próxima aula a gente decide direitinho o que vai ser feito, tá bom, gente? No mais, obrigada aí pela companhia de vocês. Eu sei que muita gente conseguiu acompanhar, outros não. O objetivo é não deixar nenhum de vocês prejudicado, por isso que eu estou enviando material agora para vocês. E eu volto a falar, não deixem de acessar o AVA, tá? Fazer tanto as questões que eu coloquei lá para vocês. Agora vocês podem fazer já aquela terceira questão. Não precisam me enviar ainda, tá? O meu objetivo depois era pegar esse material, essa última em mãos, tá certo? Mas depois eu combino como que vai ser feito para vocês me entregarem essa última atividade. Só que além das minhas, eu gostaria também que vocês dessem atenção às atividades que o AVA propõe também, tá? Porque tem coisas que eu falo aqui que não tem no AVA, tem coisas que tem no AVA que eu não falo aqui, que é obrigação do aluno também ter fazer essa leitura do material em casa, né, para complementar o conteúdo de vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e boa noite. Tá bom? Estou enviando agora.